Fala galera do Codecad, meu nome é Thaleson e hoje nós vamos aprender sobre funções recursivas. O que nós vamos aprender hoje? Vamos aprender o que é uma função recursiva, vamos ver como formular uma função recursiva, diferenciando o que são casos base e o que é a recorrência, e vamos ver na prática alguns exemplos de funções recursivas e resolver alguns exercícios. Vamos para a prática. Vamos criar um arquivo novo. Vamos salvá-lo com o nome de Codecad 15.cpp. Nossa biblioteca IOStream para leitura escrita. Usem namespace std int main. Agora nós vamos entender como funcionam as funções recursivas, que são funções que a resposta delas pode ser obtida chamando ela de novo. Como assim? Imagine uma função para calcular o fatorial. Qual o fatorial de n? É n vezes o fatorial de n menos 1. Então, se eu tenho uma função para calcular o fatorial de n, eu posso resumir a minha função em int fatorial de um número n. Ela se resume em um fatorial de n é n vezes o fatorial de n menos 1. É isso que está aqui. E é isso que está aqui. Só que temos um problema se nós escrevemos apenas isso. Por quê? Porque sempre eu vou diminuindo, menos 1, menos 1, menos 1, e nunca vou retornar nada. Por exemplo, se eu chamasse fatorial de 3, do jeito que está aqui, ia fazer como? Ia ser 3 vezes o fatorial de 2. Só que o fatorial de 2 é o quê? É 2 vezes o fatorial de 1. Mais o fatorial de 1 é o quê? 1 vezes o fatorial de 0. E assim por diante. Vezes 0, vezes menos 1, vezes menos 2. Isso aqui nunca ia acabar. Se eu deixasse a função desse jeito aqui. Mas, quando é que nós temos que acabar nossa função? Quando nós chegamos em um número menor ou igual a 1, porque o fatorial de 1 é 1 e o fatorial de 0 também é 1. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui, se por um acaso n for menor ou igual a 1, o fatorial de n vai ser igual a 1. Ou seja, se n for 0 ou 1, o fatorial é 1. Se não, o fatorial é obtido por essa fórmula, n vezes o fatorial de n menos 1. Agora, se eu chamasse de novo o fatorial de 3, o que é que ia acontecer? Ele ia calcular. O fatorial de 3 é o quê? 3 é menor ou igual a 1? Não. Então, ele vai utilizar isso aqui. O fatorial de 3 é igual a 3 vezes o fatorial de 2. Mais o fatorial de 2 é o quê? 2 é menor ou igual a 1? Não. Então, o fatorial de 2 é 2 vezes o fatorial de 1. Então, 2 vezes o fatorial de 1. O fatorial de 1 para n. N é menor ou igual a 1? É. Então, eu retorno 1. Então, agora, eu estou conseguindo calcular efetivamente qual é o fatorial de 3, porque eu escrevi isso aqui. Que isso aqui nós chamamos de casos bases. Que são casos que na hora que eu recebo um valor, eu já sei de antemão a resposta. Agora vamos utilizar essa função aqui. Vamos fazer um for i
começando de 0 até i menor ou igual a 5. E imprimir qual é o fatorial de certo i. Cout fatorial de i em L. Fatorial de 0 é 1, fatorial de 1 é 1, fatorial de 2 é 2, fatorial de 3 é 6, fatorial de 4 é 24 e o fatorial de 5 é 120. Tudo bem? Então, resumidamente, o que é uma função recursiva? Em uma função recursiva, ela pode ser obtida pode ser dividida em casos base e caso de recursão, recorrência, que é a base e a recorrência. A base, nós colocamos quais são os casos que de antemão eu sei a resposta, e na recorrência nós escrevemos uma fórmula para saber o valor da nossa função utilizando a nossa mesma função. No caso do fatorial, o fatorial de n é o fatorial, é n vezes o fatorial de n menos 1. Então, eu posso utilizar a minha mesma função para calcular o fatorial do meu n, né? Agora vamos utilizar isso aqui para resolver exercício. Um exercício que nós temos, o primeiro exercício é o do próprio fatorial, que é bem simples, né? Basta você pegar um inteiro n e imprimir o fatorial dele. Nós já temos nossa solução, então vamos utilizá-la. Int n, eu leio um n e vou imprimir o fatorial de n. Vamos testar com 5. Vamos lá. Se por um acaso desse 5, a resposta é para dar 120. E realmente deu 120. Então vamos submeter. Para submeter, enviar a solução e colar aqui. Nosso código está sendo julgado e foi aceito. Vamos resolver outro exercício. Vamos lá. Vamos resolver agora esse soma dos números naturais. O que é que esse exercício quer? Dado um inteiro n, ele quer saber qual a soma de todos os números de 1 até n. Vamos lá. Vamos formar os casos bases e a recorrência. Vamos substituir aqui por soma. E agora vamos descobrir quais são os casos bases e qual é a recorrência disso. Vamos lá. Qual é o valor que na hora que eu recebo n, eu já sei a resposta? É o valor 1, né? Qual é a soma de todos os números de 1 até 1? É 1. Então, eu posso colocar isso no meu caso base. Posso falar, se por um acaso o n for igual a 1, eu sei a resposta. Agora, vamos formular a recorrência. Vamos lá. A soma dos n primeiros números é igual ao quê? A 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais até o mais n menos 1 mais n. Então percebam, qual é a soma dos... Se eu tiver uma função para calcular a soma dos n primeiros números, como é que eu posso escrever ela? Eu posso falar que a soma dos n primeiros números é igual a n mais a soma dos n menos 1 primeiros números. Então, eu posso escrever isso aqui. Se soma
dos n primeiros números é a mesma coisa de eu estar escrevendo soma dos n menos 1 primeiros números mais n. Então é isso que eu vou colocar aqui na minha recorrência. Vamos lá. Soma do n menos 1 mais o n. Agora vamos testar. Aqui eu tenho que mudar o nome da minha função, né? Agora o nome da minha função é soma. Vamos lá. A soma dos... Vamos pegar o caso de teste. A soma dos 10 primeiros números. Vamos lá. Soma dos 10 primeiros números dá 55. Agora vamos submeter. Para submeter, basta vir em enviar a solução, copiar seu código, colar aqui e enviar. Nossa solução está sendo julgada e foi aceita. Então é isso, pessoal. Alguns detalhes que devemos tomar bastante cuidado aqui. Se nós não colocarmos os casos base, o que é que vai acontecer? Nossa função nunca vai chegar em um retorno, porque ela sempre vai chamar ela mesma e nunca vai retornar nada. Então, muito cuidado na escolha dos seus casos base. E outra coisa é que você não pode só colocar os casos base, você tem que tomar cuidado que realmente eles funcionam. Por exemplo, se eu aqui na soma eu falasse, não, se for 1, eu sei que a resposta é 1, mas eu não quero colocar um caso base 1. Se eu quisesse colocar um caso base 5, o que é que ia acontecer? Qual é a soma dos 5 primeiros números? É 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Ou seja, 15, né? 5 mais 5, 10, 15. Eu vou falar que meu caso base é quando n for igual a 5, eu vou retornar 15. Isso aqui vai funcionar? Talvez. Vamos testar. Se eu colocar um valor maior ou igual a 5, por exemplo, 10, ele funciona, porque ele vai diminuindo, vai chegar até 15, vai chegar até 5, e vai saber que a soma até os 5 é 15 e vai somar corretamente. Mas se por um acaso eu colocasse o valor 4, o que é que ia acontecer? Vai bugar. Por quê? Porque para calcular o 4, como é que eu vou fazer? Eu vou calcular n mais a soma de 3. Para calcular o 3 vai ser 3 mais a soma de 2. Depois 2 mais a soma de 1. 1 mais a soma de 0. 0 mais a soma de menos 1. Isso aqui infinitamente até estourar a memória do nosso programa. Então tome muito cuidado na escolha do seu caso base. É um ponto. Normalmente você coloca o caso base como o menor valor possível, né? Por exemplo, 0 retorna 1. E no fatorial, quando for menor ou igual a 1, retorna 1 também. Então tome muito cuidado aqui. É isso, pessoal, e até a próxima aula. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado bastante. Treinem bastante e até a próxima aula. Bons estudos!